Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo SSD é o canal. Fala, prevencionista! Hoje estamos aqui para falar sobre 6 dicas que irão melhorar a sua apresentação. Antes de começar a falar desse tema em si, deixa eu chamar a atenção mais uma vez para essa camisa, né? É a campanha Não Passe do Limite, complete o tanque só até o automático, que é uma coisa muito importante. Vou deixar o link para alguns artigos relacionados a isso na descrição desse vídeo. Dá uma passadinha lá e você verá que abastecer o seu carro acima do limite vai trazer mais risco para o frentista e ainda vai trazer risco de estragar o seu automóvel. Então vamos lá, dica 1, mostre seu verdadeiro eu. Fale sobre seus medos, suas fraquezas. Seja vulnerável, não fale apenas dos erros dos outros, fale dos seus também. Para ilustrar essa fala, eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual dos dois super-heróis você acha que faz mais sucesso no momento? O Homem de Ferro ou o Superman? Dê uma olhada nas últimas 2 bilheterias desses dois super-heróis. Você vai descobrir uma coisa, não só nas duas, mas na atualidade em si. O Homem de Ferro tem feito muito mais sucesso do que o Super-Homem. Por quê? Porque o Homem de Ferro é um cara comum, ele é cheio de fraquezas, cheio de conflitos interiores. E assim somos todos nós. Já o Superman tem episódios, né, do gibi que ele passa até ser um semideus, né? Intangível, sem erros, né? Então por isso que não gera muita identificação com o público. Já você, né, precisa gerar essa identificação com o público nas suas palestras. Eu, por exemplo, no meu último curso de elaboração de PPRA, que ocorreu sábado e domingo passado, eu falei sobre erros que eu cometi nos meus PPRAs e até mostrei erros durante o treinamento. Mostrando os erros, você tem muito mais chance de gerar identificação com o seu público. Você vai falar, ele vai entender tipo assim, ó, eu erro, nossa, o Nestor erra também, nós somos iguais. Então o público vai pensar que você é igual a ele e você vai gerar uma identificação com o público. O que, na verdade, é verdade, né? Somos todos iguais, todos erramos. Mesmo os mais brilhantes profissionais cometeram erros no passado e cometem erros ainda atualmente, porque ninguém é perfeito. Então o que é importante? Eu mostro os erros e mostro que eu estou trabalhando para melhorar a cada dia e que eles também devem fazer o mesmo. Dica 2. Torne fácil o difícil. Faça com que seu conteúdo seja entendível para o seu público. Evite termos técnicos, evite chavões, evite siglas. Existe uma falsa ilusão no mercado que os grandes profissionais da área de segurança do trabalho e de outras áreas são aqueles que usam termos técnicos. Mas eu acredito que isso não tem nada a ver. Para mim, os grandes profissionais são aqueles que são entendidos pelo seu público. Você não precisa falar termos técnicos para ser considerado um grande profissional. Basta você fazer aquilo que você foi contratado para fazer. Se você foi contratado para implantar uma gestão de segurança do trabalho na empresa, implante a gestão e pronto. Você já será reconhecido como um grande profissional na sua empresa. Dica 3. Ligue-se nas emoções das pessoas. Faça as pessoas rir, faça as pessoas chorarem. E como eu faço isso? Eu conto histórias, como eu falei no vídeo anterior. Eu conto piadas, eu posso contar causos, eu posso apresentar vídeos. Só que é importante que sempre que eu for contar uma piada, sempre que eu for contar uma história ou passar um vídeo, que ele tenha contexto com a minha apresentação. Isso é fundamental. E importante, nunca termine a sua apresentação em baixo astral. Por exemplo, você mostra lá o vídeo de um trabalhador que foi eletrocutado, um vídeo de alguém que perdeu um braço, que perdeu uma mão. Nunca termine a apresentação nesse momento. Depois que você mostrar isso, você mostra que existe o lado bom também. Você mostra que você acredita que as pessoas vão usar as medidas de segurança e que elas vão evitar os acidentes. Você mostra que você acredita, você dá palavras de motivação para a pessoa. Assim vai ficar um bom sentimento no ar, né, ao final da sua apresentação. E assim você estará mostrando para as pessoas
que vale a pena colocar em prática o que você apresentou durante a sua apresentação. Dica 4. Ensaie sua apresentação. O Mário Sobral até já falou sobre isso, mas vale a pena reforçar aqui. Ensaiar sua apresentação é fundamental. Você pode ensaiar na frente do espelho, dentro do seu banheiro, ou na frente do espelho que tem dentro do seu guarda-roupa. Você pode gravar sua apresentação no seu celular para depois você assistir. E isso, principalmente gravar, é fundamental para você ver os gestos errados que você fez, para você ver um tom de voz que você poderia ter subido, ou que você poderia ter abaixado em um dado momento, para você ver uma história que você tentou encaixar, mas que ficou desconexa, para você ver aonde você poderia encaixar uma história. Então, é fundamental ensaiar. E também é importante lembrar, evite ler nos slides. Se você não tiver estudado profundamente a sua apresentação e você estiver esquecendo do conteúdo durante a apresentação, aí sim, é melhor você ler a apresentação do que você ficar falando aleatoriamente, tá? Mas é fundamental e importante, se você quer ter sucesso na sua apresentação, que você ensaie a sua apresentação a ponto de decorá-la. Assim você vai fazer como o Mário Sobral, inclusive, já falou também, né? Colocar apenas palavras-chave dentro dos seus slides, né? E de tanto você repetir sua apresentação, você vai decorar. Fatalmente você vai decorar. E aí você tem muito mais chance de fazer uma apresentação a nível profissional. Os grandes palestrantes não leem os slides. Os grandes palestrantes colocam apenas palavras-chave. E a gente precisa fazer assim também. Uma apresentação de sucesso não nasce do dia para a noite. Ela precisa ser criada. E a gente só cria uma apresentação ao ponto que a gente cria o conteúdo, se quiser criar no Word, depois criar slide e depois ensaiar, melhor ainda. Mas é fundamental, principalmente a parte de ensaio, para você corrigir tempo, postura e ir melhorando a sua apresentação. Ah, e lembre-se de uma coisa, né? O corpo fala. Se eu estiver falando na minha apresentação, você precisa ser um bom cipeiro, você precisa se empenhar no seu trabalho para você chegar aos resultados objetivos. Se eu estiver falando assim, eu vou passar uma impressão. Agora, se eu estiver falando assim, você precisa se empenhar, você precisa fazer um bom trabalho para você ser sucesso na sua CIPA. Eu estou falando uma coisa, mas meu corpo está dizendo outra. Eu estou falando para ser sucesso na CIPA, mas eu estou travado aqui. Então, sempre lembrar que o corpo fala, né? Segundo os estudiosos, mais de 70% do sucesso da apresentação se diz a aspectos corporais, a como eu me comporto na apresentação. Dica 5. Seja imprevisível. Evite usar imagens que já estão batidas na internet, vídeos que também já estão batidos na internet. Tente criar novidades. Evite também contar histórias que já estão batidas na internet. Por exemplo, aquela história lá de empurrar a ovelhinha, que o monge estava passando por uma propriedade e ele viu uma ovelha e tal, e viu que o dono da propriedade era pobre, depois ele voltou lá e empurrou a ovelha. Se você não viu essa história ainda, tá bom, vou deixar no link aqui na descrição do vídeo. Então evite, essa história da ovelhinha está batida. A gente precisa buscar outros caminhos. Dica 5. Diga ao público o que fazer. É o que os americanos chamam de call to action, né? Chamada para ação. Você tem que dizer ao público o que fazer. O que acontece hoje? Muitos palestrantes, muitos oradores, treinadores, eles falam lá durante seus 10, 20, 30, 40 minutos. E aí, quando chega no final da apresentação, o público fica pensando, tá, mas eu ouvi tudo isso, mas como é que eu coloco em prática? O que eu faço agora? Né? O grande desafio do palestrante é mostrar para o público o que fazer e como fazer. A apresentação tem que trazer resultados. A apresentação não pode ser apenas um emaranhado de questões motivacionais e subjetivas. A apresentação tem que ser prática. Mostra ao público como colocar em prática aquelas questões que você levantou durante a sua apresentação. Sempre dê o passo a passo para o público e certamente a sua apresentação será um sucesso. Se você gostou das dicas, não esqueça
de dar o joinha. E se você não é inscrito, clique no botão aí embaixo para se inscrever, porque nós enviamos vídeos toda semana. Falou, abração, tchau! Vamos lá, senhores. Nessa semana vamos apresentar o último vídeo da série Como Falar em Público. Vou dar algumas dicas sobre a apresentação e apresentar uma definição sobre conscientizar. A gente sempre acha que a gente está conscientizando os trabalhadores. Será que estamos mesmo? E a primeira dica é a seguinte: mantenha o contato visual com o público. Sempre que você der um treinamento, olhe para as pessoas. Não olhe para o quadro, não olhe para o slide. Mantenha o contato. Por exemplo, quando você está no bate-papo, você não olha para a pessoa, isso faz com que tenha conexão, né? Você se conecte à pessoa. É a mesma coisa na palestra, no treinamento. Você ficar olhando para o chão não vai fazer com que as pessoas prestem atenção no que você está falando. E não é olhar para o horizonte, é olhar para as pessoas. Segunda dica: gesticule. Por exemplo, aqui nesses vídeos eu tenho uma limitação em função da câmera, então eu acabo não me movimentando tanto. Mas eu tenho o hábito de gesticular bastante. Às vezes até um pouco exageradamente. Mas é importante gesticular. Isso dá ênfase no que você quer falar. Então não é problema. Tome cuidado para não exagerar, mas gesticule. Terceiro, não repita palavras. A pior coisa que tem é a pessoa ficar naquele conhecido né, né. Isso acontece muito no final das palavras. Ou outras palavras que a pessoa, por vício, começa a repetir. Tome cuidado com isso. Mas você não percebe. Então como é que você vai fazer para perceber isso? Grave, filme, grave num gravador apenas, mas para você depois avaliar e verificar se não está com algum vício de repetição. Quarta dica: use humor. Mas tome cuidado, usar humor não é contar piadas. Contar piadas é para humorista. O que você pode fazer? Usa uma imagem engraçada, usa um texto interessante, um vídeo, conte uma história sua, alguma coisa para surpreender, para quebrar a monotonia, mas não necessariamente contar piadas. Contar piadas, a pessoa tem que saber fazer isso, e não é todo mundo que faz, sabe fazer. Então tome cuidado, mas sempre que possível, use humor. Quinta dica, ou melhor, sexta dica: leve o público à ação. No final da sua palestra, tente dar alguma sugestão do que ele poderia fazer. Então, você tem que informar: olha, eu vou orientar em relação a isso, 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 e você deve amanhã aplicar. Faça essa planilha, faça esse formulário. Tente fazer com que ele faça uma ação. Por exemplo, essas palestras aqui, esses treinamentos que a gente dá aqui, é para você tentar simular, treinar. Isso é importantíssimo. E a última coisa que eu queria falar era sobre a tal da conscientização. A gente acha que conscientizar é pegar o trabalhador, colocar numa sala e a partir daí ele está conscientizado. Você acredita realmente que só colocar um trabalhador, falar para ele, você está conscientizando ele? Se você acredita nisso, tem algo errado. Vamos entender primeiro o que significa conscientizar. Conscientizar é o seguinte: você vai dar uma informação para o trabalhador, esse trabalhador vai refletir sobre o assunto, vai julgar aquela informação, e dependendo da informação que ele recebeu e das informações passadas que ele já tenha, ele vai talvez mudar de opinião e talvez em função disso, consequentemente, vai mudar a forma de agir. Percebe que a gente só age praticamente na primeira etapa, ou seja, de informar. Então um treinamento é um pequeno item para conscientizar. E o problema é que às vezes a gente pega o trabalhador, coloca numa sala e acha que só porque ele está interagindo, que ele está rindo, que ele está fazendo perguntas, ele está sendo conscientizado. Já participei de palestras ou treinamentos onde eu ri muito, me diverti muito e não aprendi absolutamente nada.
Então a gente tem que tomar cuidado, porque uma fase da conscientização é o treinamento. Sim, eu preciso passar informação para o trabalhador para ele refletir sobre o assunto. Mas pensa bem, digamos que você dá uma determinada mensagem no treinamento e a empresa age totalmente diferente. O trabalhador precisa refletir não só em relação ao treinamento, em tudo que é passado para ele. Então, na hora que a empresa age de forma diferente do que o CERMIT fala, você nunca vai conseguir conscientizar esse trabalhador. Então, conscientizar é muito mais do que fazer apenas um treinamento. Espero que tenham gostado das dicas. Semana que vem tem mais vídeo agora sobre um novo tema. E quem curtiu, compartilha o vídeo, curte o vídeo, comenta pra gente, dê novas sugestões de temas. Espero você na semana que vem. Um abraço.